Você conseguiu ler bastante no ano de 2023? Eu vou ser sincero com vocês, eu gostaria de ter lido um pouquinho mais em 2023 do que eu acabei lendo, mas eu fico feliz que eu consegui já ler algumas coisas. Para mim, o hábito da leitura, assim, ele é um hábito muito difícil de conseguir inserir na rotina, assim, e sempre manter ele. Um dos meus objetivos no ano de 2024, que está começando agora, é justamente conseguir fortalecer e incorporar esse hábito realmente no meu dia a dia e em quem eu sou, assim como, por exemplo, treinar já é para mim há muito tempo. No ano de 2023 foi um pouco difícil eu conseguir manter o meu hábito da leitura, porque acabou sendo um ano que rolou muita coisa assim, então em alguns períodos eu tinha dificuldade de conseguir parar para ler. E aquilo não era a minha prioridade no momento. Que eu estava acabando a faculdade, eu também estava terminando o meu estágio na Bayer. E logo depois que tudo isso acabou, eu fiz a minha mudança de Campinas para São José do Rio Preto, onde eu comecei a estudar para medicina. E logo ali, rapidamente, poucos meses depois que eu já tinha começado a estudar, os vestibulares começaram a acontecer, então foi bem difícil conseguir manter a leitura nesse período aí, especialmente quando eu estava me mudando e quando os vestibulares chegaram, eu não tinha muita energia e eu não estava conseguindo parar para ler como eu gostaria de ler os livros com uma profundidade e uma qualidade boa. Mas eu consegui ler umas coisinhas e é isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui. Bora lá. Tudo bom com você? Eu sou o Cauê, eu sou vestibulando de medicina e formado em ciências biológicas pela Unicamp e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho das leituras que eu fiz em 2023. Todos os livros que eu li em 2023 e eu lembrei e eles estavam perto aqui para eu pegar, estão aqui e são justamente desses livros aqui que eu vou falar para vocês um por um. Um dos primeiros livros que eu li no ano foi esse livro aqui, que é da editora H1, que é uma editora do Novo Mercado. Não sei se vocês conhecem, é uma editora nova, assim, ela tem uma pegada um pouco diferente e exclusiva, que é o livro Longo Prazo da Dory Clark. Que esse livro tem como propósito justamente o que diz aqui atrás: descobrir como ser uma pessoa de longo prazo e em um mundo de curto prazo. Eu acho que a proposta do livro é bem interessante, foi isso que me levou a comprar. A editora H1 é uma editora que tem essa proposta mais exclusiva, diferente, então os livros são um pouco mais caros, mas eles são livros de extremamente qualidade. Como vocês viram, ele é bem bonito, é de uma ótima qualidade e a impressão ela é extremamente boa também, certo? Óbvio que nesse livro aqui ele não tem nada de excepcional, mas é um livro bom. Eu recomendo que vocês quiserem ler, especialmente se vocês se interessarem por essa pegada. Esse livro ele entraria naquela categoria talvez de autodesenvolvimento, psicologia ou na tradicional autoajuda, que é uma categoria que às vezes as pessoas têm um pouco de estigma e que costuma ter muitos livros ruins, é verdade. Eu posso atestar isso porque eu já li alguns livros que se encaixam nessa categoria e que eles são realmente muito ruins, assim, são livros feitos para serem vendáveis só. Eles não têm muita qualidade nem muito conteúdo. Mas esse daqui é um livro que destoa um pouquinho. Eu acho que se você se interessar por ele, vale dar uma chance, porque ele propõe você a ter uma perspectiva diferente da vida e ele vai te contando várias histórias mostrando como que vale a pena você ter um pensamento de longo prazo de verdade. E não é só esse pensamento que a gente está acostumado a pensar de talvez, um ano, 2 anos, 3 anos. Ele propõe que você pense muito mais longe do que isso, como a frase do próprio fundador do Novo Mercado resume, que é: me dê 10 anos, ou seja, você pensar num prazo de 10 anos para aquilo que você quer fazer. E você pensando assim, você consegue se acalmar muitas vezes para aquelas pequenas coisinhas, aqueles pequenos empecilhos ou problemas que surgem no caminho, que no longo prazo eles são insignificantes de verdade. E além disso, te traz a tranquilidade de que mesmo que não esteja dando certo muito rápido agora, continua fazendo aquilo que lá no final vai dar certo de um jeito ou de outro, certo? Então é um livro que eu acho que vale a pena você ler se você se interessar. Se você perguntar se você indica ele, eu indico. É um livro legal e é bem útil de ler e não é um livro que vai demorar muito para você ler. Continuando na nossa montanha de livros, tem esse livro aqui, Rápido e Devagar. Eu comecei a ler ele também no começo do ano e eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas eu não terminei de ler ele. Eu li mais ou menos um terço e eu acabei parando porque ele é um livro muito bom. Eu recomendo ele também, só que ele é um livro muito denso também. Eu faço várias anotações e eu gosto de dar uma olhada nas citações que eles têm, que é de vários artigos científicos na sua maior parte. Então, por ser um livro muito denso, é uma leitura demorada, mas é um livro muito bom. Ele fala sobre basicamente uma área que chama economia comportamental, né? Que basicamente é uma psicologia comportamental um pouco aplicada mais ao nosso dia a dia. O resumo do livro seria que ele diz que nós temos dois sistemas no nosso cérebro que operam de forma
simultânea e eventualmente um alterna entre o outro, e quando um está ativado, o outro acaba sendo, de certa maneira, reprimido. Que são justamente o que ele chama de sistema 1 e 2, e o sistema 1 é o sistema rápido, e que ele consegue tomar decisões muito mais instintivas, rápidas, sem gastar muita energia, enquanto nós temos o sistema 2, que é o sistema devagar, que ele demanda um gasto muito maior de energia, um pensamento muito mais analítico, racional, matemático, que você precisa, às vezes, ter intenção para fazer ele, mas que é muito custoso e às vezes a gente acaba não fazendo ele. E ele traz vários vieses cognitivos que nós temos e ele mostra como que nosso cérebro às vezes não funciona tão bem quanto a gente imagina em várias situações e como isso pode passar despercebido. Recomendo muito esse livro, eu ainda vou terminar de ler ele e eu quero fazer uma série especial trazendo vários conteúdos que esse livro traz aqui, especialmente de vieses cognitivos, que é uma área que eu acho muito interessante, que me fascina bastante. Então eu pretendo terminar ele também. Eu não sei se vai dar para fazer muito logo, mas eu com certeza vou terminar de ler esse livro. Seguindo um pouco, um dos livros que eu comecei a ler em 2023, que eu comprei ele na verdade no fim de 2022, na Black Friday, é o livro 12 Rules for Life, do Jordan Peterson, que ele tem a versão em português, mas eu queria ler em inglês até para ir praticando um pouco. E esse livro é um livro bem interessante para a expansão vernacular, que é um jeito bonito de você falar a expansão do vocabulário, que em inglês é algo muito importante, que é você conhecer as palavras novas e novos significados e você ir exercitando essa sua capacidade numa outra língua. Eu não terminei de ler esse livro ainda, eu tinha parado ele um pouco antes, aí eu fui estimulado a voltar a ler ele por um vídeo da Tatiana Feltrin, que ela fez sobre esse livro e que ela elogiou ele e falou como o Jordan Peterson traz referências muito interessantes de várias coisas, desde Jung, da psicanálise, até referências bíblicas para explicar coisas do fato atual e também de artigos científicos. Ele é um psicólogo clínico, né? E pode-se chamar que ele é um intelectual, de certa maneira, bem polêmico. Só que o motivo de eu ter um pouco de dificuldade de ler esse livro, primeiro é que as letras são bem pequenas, não sei se vocês estão vendo, e o Jordan Peterson, ele às vezes pode ser prolixo, tanto no livro quanto nas palestras dele. Não sei quem já assistiu alguma palestra dele aí. E isso acontece. No livro ele se alterna entre momentos que é bem fluido e que você vai lendo com uma velocidade legal, ou seja, você não impacta, em momentos que ele é um pouco prolixo, que ele tem quase que um pensamento um pouco circular ou no mínimo repetitivo. Então isso às vezes cansa um pouco no livro, mas é um livro sem dúvidas interessante para você ler, e para a parte de você expandir o seu vocabulário é bem interessante porque o Jordan Peterson ele usa um vocabulário bem distinto aqui nesse livro, então essa parte é interessante. Eu não acho que eu me adequo muito à proposta de um livro que vai te dar 12 regras para a vida, né? Mas eu gostei de ler algumas reflexões e foi o motivo pelo qual eu comprei o livro, para ver quais as reflexões que ele trazia sobre essas regras. E é importante para você parar para pensar também nas suas próprias regras, né? Mas eu não acho que eu seja o tipo de pessoa que vá ler esse livro e incorporar essas 12 regras tão rapidamente. E tem várias das que ele tem aqui que eu já tenho regras bem semelhantes, assim. Se você quiser ler, se interessar pelo tema ou pelo Jordan Peterson, eu acho que é interessante, mas eu acho que tem outros livros que se encaixam melhor para essa temática, beleza? Seguindo um pouco em frente, a gente tem um dos livros que quase foi o meu livro favorito do ano, que é um livro do Sherlock Holmes, que tem alguns contos do Sir Arthur Conan Doyle, desse personagem que ficou extremamente famoso, que é o Sherlock Holmes. Esse daqui é uma edição especial, que ela é uma edição que foi feita pelos produtores da série Sherlock Holmes da BBC, que é uma série muito boa. Se você não assistiu, assiste. Ela está disponível na Netflix, se eu não me engano. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. E eu já sou um fã do Sherlock Holmes há muito tempo, já assisti várias séries e filmes, e dessa vez eu decidi ler o livro. Tinha esse livro há muito tempo, mas eu acabei não lendo ele. Aí eu achei ele e falei, vou ler. E eu devo dizer que eu fiquei extremamente satisfeito. É uma leitura muito prazerosa e ao mesmo tempo ela é bem fluida, mas rica em muitos detalhes. Então é muito bom ler um livro como esse daqui e é muito gostoso. E o personagem é fascinante. Então eu recomendo bem. Se você gosta de histórias e se você gosta de um livro para ler antes de dormir, eu acho que esse livro aqui é um dos livros perfeitos. E ele está na minha lista de 2024. Eu vou comprar o box do Sherlock Holmes para terminar de ler os outros contos do Sir Arthur Conan Doyle. Então eu recomendo muito as histórias de Sherlock Holmes. Nessa mesma temática, tinha um livro da minha mãe que estava aqui por cima, que eu vi, e eu falei, pô, eu vou ler, que é esse livro aqui, que é o Xangô, de Baker Street, escrito pelo Jô Soares. A proposta desse livro é contar sobre uma história
fictícia, mas baseada em fatos históricos, assim, em como que era a história naquele momento real, em que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, chama o Sherlock Holmes para vir para o Brasil para investigar o sumiço de um violino super chique de uma suposta amante do imperador. E é uma história bem legal, principalmente porque eu acho que esse daqui pode se caracterizar como um romance histórico, pelo fato de que ao longo da narrativa ele vai retomando figuras históricas como o próprio Dom Pedro e outras pessoas da época e te ajuda a entender como que era a sociedade da época, desde vestimentas até alguns traços culturais, como que eles costumavam se juntar, como que eles vinham para o Brasil, como que era o Brasil daquela época. Então eu acho que esse aspecto é o aspecto mais positivo do livro e é bem interessante ler por causa disso. Outra coisa muito interessante do livro é que ele foi escrito pelo Jô Soares. O Jô morreu recentemente, eu não lembro se foi em 2022 ou 2023, mas foi legal ler esse livro aqui que de certa maneira revive ele na memória, assim, e foi uma experiência interessante. Porém, esse livro aqui, se você está lendo ele na expectativa de que seja algo semelhante com os contos do Arthur Conan Doyle, eu sinto lhe dizer que não é, tá? O Jô não tem essa proposta nesse livro aqui, é uma narrativa bem diferente e com uma perspectiva bem diferente. A única coisa que se repete nesse livro aqui é o personagem Sherlock Holmes, beleza? Então, se você estiver lendo nessa expectativa, não é. E, de maneira geral, assim, ele é um livro médio, tá? Não vou dizer que eu achei ele um livro excelente, nem um péssimo, mas eu não amei essa história e nem odiei ela. Assim, ela é legal, eu consegui terminar o livro, mas eu não diria que esse daqui é um livro excelente. Se você quiser ler, você pode, mas eu não colocaria, assim, como uma recomendação de livro que eu tô dando para vocês. Um outro livro que eu comecei a ler agora no finalzinho do ano e que eu tive dificuldade para terminar porque começaram os vestibulares, aí eu fiquei bem cansado e eu não estava conseguindo ler com a qualidade que eu queria, foi O Mundo de Sofia, que eu parei ele aqui mais ou menos depois de ter lido um quarto, que foi ali perto de quando começaram os vestibulares. Esse livro aqui ele se propõe ser um romance que vai contando toda a história da filosofia através das cartas que uma menina chamada Sofia vai recebendo de um filósofo misterioso. E eu acho essa proposta muito interessante do livro, porque ele transforma a história da filosofia em uma historinha praticamente. E isso ajuda muito a gente a prender a atenção e deixa a história bem diferente assim do que a gente imaginaria. É um livro bem escrito, bem legal. Eu não sei se ele já se caracteriza como um clássico, mas eu acredito que sim. E eu recomendo esse livro, apesar de ainda não ter terminado ele, eu pretendo terminá-lo agora que eu vou estar com um pouco mais de tempo, mais tranquilidade para ler ele com a qualidade que ele merece ser lido, porque ele é muito bom e ele é muito interessante, né, com essa proposta e com toda a escrita que o autor traz. Então fica a recomendação. Antes da gente passar para os últimos livros que eu tenho, inclusive duas grandes recomendações que eu vou dar para vocês, eu queria dizer que todos os livros que eu falar aqui tem os links para você comprar aqui na descrição. Se tiver para comprar na Amazon, eu vou colocar o meu link de afiliado na Amazon, porque assim eu consigo ganhar uma comissão. Para vocês o preço não muda nada se você comprar pelo meu link ou direto pelo site, mas se você comprar pelo meu link ajuda a manter o canal, porque eu vou ganhar uma comissão e assim eu consigo continuar trazendo vídeo para vocês, beleza? Falando sobre o antepenúltimo livro, esse livro aqui eu já tinha lido, eu só quis reler ele, principalmente para manter um pouco da leitura em inglês. Ele é um livro rápido de ler, ele é o Almanac do Naval Ravikant. Eu li ele em inglês também, eu não tenho certeza se ele tem em português, eu acho que não, mas ele é um livro que é um compilado de vários textos do Naval Ravikant que esse autor aqui, Eric Jorgensen, fez de uma maneira contínua, assim, então os temas eles vão se encadeando. Os textos do Naval Ravikant são bem interessantes, ele é um cara bem interessante, ele tem uma perspectiva diferente sobre a vida pessoal e profissional, então é bem interessante ler esse livro. Ele não é um livro difícil de ler e ele traz algumas reflexões legais, então é um livro que pode interessar algumas pessoas que estiverem lendo aí. E se você quiser, ele tem esses textos online também, se você jogar aí, você consegue achar os textos que tem aqui no livro online. Agora, o penúltimo livro que eu vou falar é um livro que é o Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Eu comecei a ler esse livro aqui porque eu conheço David Goggins. Ele é um cara bem excêntrico, bem peculiar e excepcional, sem dúvidas nenhuma. E eu já acompanhava ele na internet e eu falei, cara, deixa eu ver o que esse maluco aqui tem para falar, que ele é bem diferente, então deve ter alguma coisa interessante para ler. E esse livro me surpreendeu positivamente porque eu estava esperando uma pegada muito mais de autoajuda, enquanto não é essa pegada. Ele tem sim um lance de autodesenvolvimento, mas é muito diferente da maioria dos livros de autoajuda e autodesenvolvimento que você vai encontrar por aí, certo?
Esse livro aqui, ele mistura a própria história do David Goggins com alguns aprendizados que ele teve e que ele propõe que você faça algo semelhante. Então, eu acho que é um livro muito legal e diferente do que muitos livros de autoajuda têm aí, esse livro aqui, ele é coerente com o que ele se propõe. Esse livro aqui tem a história dele e ele fala o que ele fez e ele fala para você fazer também. Eu ainda quero trazer um vídeo específico sobre ele, porque no final de cada capítulo tem um resumo e assim, uma atividade para você fazer, e eu acho que é bem interessante as coisas que tem aqui, pode ser bem útil para quase todo mundo. Por fim, a gente tem o meu livro preferido do ano, que com certeza vai ficar no meu coração, e eu tenho vontade de reler ele um pouco para frente, que é o livro do O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Para quem não conhece, o Ernest Hemingway é um escritor norte-americano, e ele ficou muito famoso lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele não é tão famoso, mas eu li esse livro aqui por indicação do Raul Martins, onde ele tinha um post falando sobre clássicos para quem quer começar a ler clássicos, que são clássicos que não é impossível de você entender se você nunca leu um livro que é um pouco mais denso. E esse livro aqui, ele é muito bom, ele é um clássico, sem dúvida, e é o livro pelo qual o Ernest Hemingway ganhou o Nobel da Literatura. Então é um livro muito bom, eu recomendo demais. A história dele começa com um velho pescador que pega e sai no seu barquinho e pega um peixe imenso, maior do que o seu próprio barco, e ela vai se desenrolando por aí. E apesar de ser um livro pequeno, assim, você não consegue ler ele em um dia só. Eu não consegui, eu demorei alguns dias, mas você vai ler ele muito rapidamente, porque a história te prende, você começa a ler ele e você não quer parar de ler, porque a história é muito engajante, assim, você quer saber o que vai acontecer no final. A escrita do Hemingway é muito boa, ela é de uma qualidade imprescindível, e esse livro aqui foi o livro que me provou que ler clássicos é algo muito importante e de muito valor para a gente ficar mais inteligente, a gente ter mais cultura e parar de ler só essas coisas que são feitas para serem mais vendáveis. E vocês vão ver como que esse livro aqui refletiu nas minhas escolhas para livros que eu vou ler em 2024, que vai sair um vídeo em breve falando sobre esses livros também, certo? Recomendo demais. Eu acho que esse livro aqui ele é extremamente acessível e todas as pessoas podem ler e deveriam ler porque ele é um livro muito bom. Se você pensa em ler um clássico, sugiro fortemente que você comece por esse. E Histórias do Mar, assim, são histórias que me fascinam bastante. Eu já li alguns livros desse e tem outros que eu quero ler, então eu gosto bastante dessa temática. Bom, pelo vídeo de hoje era só isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você já leu algum desses livros que eu li ou quase terminei de ler aqui em 2023, fala aí se você concordou ou não, né, com o que eu achei desses livros. Se você gostou, deixa aquele gostei aqui embaixo que você ajuda bastante o canal. Se inscreve para não perder mais nada. E é isso aí, beleza? Aquele abraço, valeu, falou!